Muito bem. Em respeito a todos que vieram no horário, né, e principalmente a muitos que já antes do horário já estavam na nossa sala, nós vamos dar início ao nosso webinar. Eu queria mais uma vez agradecer a todos que estão aqui acompanhando o nosso evento, né? Principalmente aos nossos painelistas que estão aqui, que serão devidamente apresentados em seguida. E antes de darmos início, eu queria passar alguns avisos, né? As perguntas e respostas, né, nós vamos ter um momento apropriado para isso. As perguntas e respostas poderão ser feitas pela ferramenta do Q&A do Zoom, né? Está na barra de funções abaixo, né, na tela de cada um de vocês. Então, por favor, é só escrever a sua pergunta lá e nos enviar. Nós vamos ter um momento específico para isso. A nossa agenda hoje vai constar de uma breve apresentação desse trabalho desenvolvido pela NWF, tá? Após essa apresentação, nós vamos ouvir aí os comentários dos nossos painelistas e, então, nós abrimos aí para perguntas e respostas de toda a nossa audiência. Para poder fazer essa apresentação dos nossos painelistas, eu vou pedir licença, vou parar de compartilhar por alguns minutos, porque eu quero ler apropriadamente aqui o currículo dos nossos painelistas, tá? Nós temos aqui conosco hoje o Dr. Ricardo Negrini, é graduado e mestre em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo e atua como procurador da República com atuação no TAC da Pecuária desde 2017. Atualmente é coordenador substituto do Grupo de Trabalho da Amazônia Legal na Câmara Ambiental do Ministério Público Federal. Também aqui conosco hoje o Fernando Sampaio, é engenheiro agrônomo pela Exalc USP, com especialização em mercado de carne e leite pela Escola de Angers, na França. Trabalhou na BF de 2009 a 2016, quando assumiu como diretor executivo da iniciativa PCI no Mato Grosso, e no início de 2023 retornou à ABIEC como diretor de sustentabilidade. Também faz parte do grupo estratégico da Coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura, do Conselho Diretor da Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável, da Global Roundtable on Sustainable Beef e do Steering Committee da Tropical Forest Alliance. E também aqui conosco hoje o Lisandro Inacaki, que também é engenheiro agrônomo pela Exalc USP, e possui especialização em gestão de projetos pelo PSEG, também da Exalc. Sua atuação sempre foi focada na certificação, monitoramento do uso da terra, rastreabilidade e desenvolvimento rural. Desde 2009 trabalha no Imaflora e atualmente atua como gerente de projetos e está à frente do programa Boi na Linha. Também, hoje, ele também é vice-presidente da Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável. Muito obrigado aos três por disponibilizarem o seu tempo para estar aqui conosco hoje. Voltando à nossa apresentação, eu vou fazer aqui algo breve, tá? Eu queria apenas apresentar, antes de entrar no trabalho propriamente dito, apresentar um pouco da NWF. A National Wildlife Federation, a NWF, ela é uma instituição que surge em 1936 nos Estados Unidos e atua no Brasil desde 1986, então quase 40 anos de atuação no Brasil. E desde o início da última década, né, desde da década de 2010, mantém um corpo técnico de especialistas brasileiros aqui, trabalhando nos seus projetos aqui no Brasil,
né? E também atua, é óbvio, em parceria com diversas organizações brasileiras. A proposta deste trabalho, ela surge a partir de algumas conversas que nós tivemos durante a última COP, né, a Conferência do Clima, que foi em Dubai, onde muitas pessoas vinham conversar conosco, dizendo, olha, o problema do monitoramento na pecuária ele está solucionado, ele está dado a partir da rastreabilidade individual. E a NWF ela trabalha nesse tema já desde 2009, né? E há cerca de 10 anos desenvolve uma solução que culminou hoje na ferramenta Visipec e nas boas práticas do GTFI. E, ainda que não seja uma solução de rastreabilidade e monitoramento individual de animais, a gente tem essa percepção de que a rastreabilidade por si só ela não é a solução completa, né? Então, após diversas discussões internas, a gente colocou todas essas ideias num documento, numa nota técnica, então, e quer compartilhar com vocês essas ideias que surgiram, então, a partir dessas discussões hoje. Tá? Para começar, é importante a gente dizer que nós vemos muitas oportunidades na rastreabilidade individual. Tá? Para começar, né, a questão da possibilidade da rastreabilidade superar as limitações dos sistemas de rastreabilidade atuais, que são sistemas por lote. Né? A exemplo, né, ou principalmente hoje, o principal sistema que a gente tem hoje é o sistema da GTA, ele rastreia por lote, né, e isso se baseia em probabilidade para poder rastrear os animais do nascimento ao abate. Então, ele tem as suas limitações, ele é muito importante, traz muito benefício, mas tem as suas limitações. Então, a rastreabilidade individual ela pode ajudar a superar essas limitações. Pode ajudar também a aprimorar o sistema produtivo por meio do compartilhamento de dados zootécnicos e produtivos. Então, num sistema de benchmarking, isso pode ajudar muito toda a cadeia produtiva, pode ajudar a melhorar o controle sanitário dos animais em diversos aspectos e pode também ajudar a melhorar a comunicação da pecuária brasileira. Então, ela tem, sim, muitos pontos positivos. Mas, para que ela seja também efetiva do ponto de vista do monitoramento socioambiental, algumas coisas precisam, ou alguns gargalos precisam ser superados. Tá? A primeira coisa que a gente vê é que existem requisitos de dados. Né? Então, quais são os dados que a gente precisa? Primeira coisa, a gente precisa identificar cada propriedade por onde o animal passou. Então, precisa saber informação de cada uma das propriedades na qual o animal passou durante o seu ciclo de vida. Cada animal, cada um deles. O segundo ponto, né, é que a gente precisa saber a data de nascimento e de todas as movimentações entre as fazendas e até o frigorífico. E tudo isso para que possamos vincular cada animal a uma propriedade em um período da sua vida e, dentro deste período, verificar a conformidade socioambiental daquela propriedade. Tá? Nós vamos entrar em mais detalhes a seguir. E quais são os dados necessários para fazer esse monitoramento socioambiental? Esses dados são relativamente conhecidos de todo mundo que já trabalhou ou trabalha com o tema, né? Mas vamos lá, é importante a gente deixar isso bastante claro. Primeira coisa, o CAR, né? É preciso a gente ter o CAR dessas propriedades, considerando as alterações do limite, conforme os parâmetros especificados na lei e nos protocolos de acordo.
né, dos acordos. É preciso saber também os polígonos de desmatamento, conforme determinado pelo sistema no Brasil, o PRODES. Saber também as unidades de conservação, tanto estaduais quanto nacionais, as terras indígenas e quilombolas, as áreas de embargo, tanto federal quanto estadual, listas e mapas, tá? Sempre que disponíveis, listas e mapas. Ter acesso ao cadastro de empregadores com condições análogas à escravidão, a chamada lista suja. A licença ambiental, PRA, a autorização de supressão de vegetação, sempre que disponível ou exigido por lei, né? E a documentação fundiária, né? Então, documentação de regularização ou de titulação do imóvel, né? Então, certificação do INCRA, CIGEF, documento similar. É importante a gente ter esses dados para que a gente possa ter a propriedade, responder aos critérios, né? E saber, né, a quem responsabilizar quando e se necessário. Esse é o conjunto de dados. Mas não só isso, né? É preciso nós termos também cuidado com a atualização dos dados. Primeiro, porque esses dados não são atualizados todos com a mesma frequência. E segundo, porque algumas listas, como a lista do IBAMA, elas têm atualização diária, mas elas não guardam o histórico dessa atualização, né? Então, vejam que, por exemplo, imaginemos aqui a Fazenda Aurora, né? Faz animais de cria, então ela vende lá os seus bezerros, e a Fazenda Aurora vendeu um animal A, segue a linha do tempo, a Fazenda Aurora é incluída na lista do IBAMA por qualquer motivo que seja, e em seguida ela vende o animal B, né? Diante desse cenário, considerando a linha do tempo, o animal A ele está conforme, porque no momento da sua venda a fazenda não estava, né, na lista, não constava da lista do IBAMA, e o animal B ele está não conforme, porque no momento da venda a fazenda já constava da lista do IBAMA. E da mesma forma, o inverso é verdadeiro, né? Se a Fazenda Aurora já estivesse na lista do IBAMA, o animal B não, desculpe, o animal A não estaria conforme, aí ela sai da lista do IBAMA, o animal B estaria conforme. Então é preciso considerar tudo isso na hora de fazer os cruzamentos de dados, né? Algumas considerações quanto à capacidade do sistema de monitoramento. O sistema de monitoramento ele deverá suportar um número de propriedades e animais envolvidos na cadeia produtiva. Nós temos hoje mais de 230 milhões de cabeças de gado no Brasil. É importante que o sistema, mesmo que inicialmente não tenhamos todos os animais cadastrados, mas é importante que o sistema preveja capacidade para suportar isso, né? Também a frequência da atualização dos conjuntos de dados, né? Então, é importante que o sistema, no caso da lista do IBAMA, que nós acabamos de citar, ele colete esses dados diariamente e acumule esses dados ao longo do tempo para que, ao analisar o passado de cada um dos animais, a gente possa considerar a fazenda no momento correto em que o animal estava lá e as condições, né, da fazenda diante dos critérios socioambientais naquele exato momento, tá? E isso tem um número grande de interpolações. Só a título de exemplo, né? Nós pegamos aqui dados do estado do Pará em 2022, com uma média diária de 1.013 GTAs.
Se cada GTA movimenta, em média, 30 cabeças de animal, nós temos aí 30.390 movimentações por dia que vão ser precisadas ser consideradas por esse sistema, ou cerca de 11 milhões de movimentações ao ano que esse sistema vai precisar processar, né? E tudo isso cruzando com aquela grande base de informações, né, com diferentes datas de atualização e tudo mais. E isso lembrando que o rebanho do Pará representa só 10% ou apenas 10% do rebanho nacional. Então, é um sistema que vai precisar ter uma capacidade de recebimento e processamento de informações muito, muito grande. Além disso, né, bom, eu já falei, né, cada movimentação ela precisa ser cruzada com esse conjunto de dados, então são centenas de milhões de entradas de dados para processar, né, e isso tem que ser previsto na construção desse sistema. E somente após isso é que é possível vincular cada animal e avaliar a sua conformidade. Tá? Além de tudo isso, nós precisamos lembrar que ainda existe no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, tanto para funcionamento do sistema, né? Então, como é que ela vai lidar como é que o sistema vai lidar com a LGPD para poder fazer o cruzamento de dados, né? E disponibilizar resultados, quanto para poder fazer o compartilhamento desses resultados externamente, né? Ou seja, vamos imaginar aqui que um frigorífico fez uma consulta e ele precisa reportar as suas compras a quem para quem ele está fornecendo, tanto no mercado nacional quanto internacional. Como é que fica, né, o compartilhamento desses resultados com esse terceiro? Então, é preciso que o sistema considere tudo isso perante a LGPD. Aqui nós montamos aqui um esquema simplificado, e essa é a versão simplificada do esquema de como é que esse sistema deve ser considerado, né? Então, aqui nós temos aqui do lado esquerdo da tela os dados necessários iniciais, né? Que são a identificação de cada animal e o CAR de cada propriedade e as datas das movimentações, tá? Tudo isso, fazendo as considerações adicionais que nós já tratamos, precisa ainda ter na sua base de dados do sistema, né, os dados de CAR, de desmatamento e tudo mais, processar isso diante das regras de monitoramento, né, juntar tudo isso, processar os dados e então entregar ao usuário um resultado. Sendo que esse usuário, né, nós acreditamos que devemos prever aí múltiplos usuários, né? Tanto o frigorífico como os próprios produtores, né, que estão na cadeia produtiva, quanto outros atores que possam estar interessados nesse dado. Então, tudo isso vai adicionando camadas de complexidade ao sistema. Em termos de considerações técnicas para esse sistema, é preciso, então, prever eficácia e usabilidade. Então, além dos usuários que nós já mencionamos, né? Um crescimento no volume de dados, o rebanho brasileiro vem crescendo ano a ano, então é preciso prever isso. Um crescimento dos usuários e um crescimento no número e na qualidade dos critérios, né? Então, tudo isso é preciso que seja previsto sem comprometer o desempenho ou a precisão dos resultados. Tá? Além disso,
Na questão de segurança, LGPD, mais uma vez, é importante enfatizar, porque é preciso proteger as informações pessoais dos produtores, isso é muito importante, mas é preciso também que o sistema ele conte com mecanismos de criptografia e autenticação multifator, né, para proteger também a privacidade do usuário e a integridade dos dados. Então, de novo, isso vai adicionando, né, mais complexidade ao sistema. O sistema ele é importante que ele seja interoperável e compatível, né, com as plataformas já existentes, plataformas que já existem no MAPA, né, no Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente, plataforma do IBAMA, plataforma do INPE. Então, é preciso que esse sistema converse com todos os demais. E também que ele tenha funcionalidade offline. Então, o produtor rural, ele está lá na sua fazenda, aqui no meio do Mato Grosso, ou no interior do Pará, no Acre, em qualquer lugar do Brasil. Ele está lá, ele imputa os dados, né? Ou ele sobe os dados através, por exemplo, do seu celular. Entrou em área, esses dados vão para o sistema automaticamente, tá? Assim que ele tiver conectividade. Isso para facilitar a vida do próprio produtor, né? E superar, então, esses desafios de conectividade que a gente tem pelo interior do Brasil. Bom, tudo isso implica num grande planejamento quanto a custos, infraestrutura de TI, manutenção desse sistema, pessoal para operacionalizar esse sistema. Então, tudo isso deve ser considerado na hora de dar início ao desenvolvimento de um sistema desse porte, dessa magnitude. Além disso, algumas considerações sobre implementação, né? Além dos usuários que nós já mencionamos, é preciso considerar que há acordos voluntários e que esses acordos voluntários que já existem na cadeia, eles têm critérios, alguns deles têm critérios de desmatamento zero, com datas de cortes diferentes. E isso é importantíssimo que a gente respeite isso na hora de desenvolver um sistema, porque propriedades e ou animais eles podem cumprir determinado acordo e não cumprir outros. E é preciso que os atores da cadeia possam selecionar quem eles vão, ou quais animais eles vão vender para qual acordo, né? E aí isso é relativo tanto a produtores quanto a frigoríficos, né? Eu tenho um animal A que atende ao protocolo A, o X, né? Eu vou vender esse animal para esse protocolo. O animal B, que obedece a critérios mais elevados, por exemplo, um critério de desmatamento zero, eu vou vendendo um protocolo diferente que, eventualmente, eu posso ganhar mais com esse animal. Então, isso vale tanto para frigorífico quanto para produtores. Então, é preciso considerar esses protocolos todos na hora de desenvolver um sistema. E, mais do que isso, vai ser muito desafiador se a plataforma que a gente construir ela atender apenas a critérios legais, porque aí será preciso que o frigorífico tenha acesso ou a outra plataforma, né? Não vamos especificar o frigorífico, mas a outra plataforma que vai fazer a análise desses critérios voluntários, ela tem acesso às bases de dados prévias, para ela então carregar essa base de dados e fazer a análise diante dos critérios ou dos acordos voluntários. Então, isso traz a necessidade de novo desenvolvimento. Essa nova ou plataforma secundária vai ter os mesmos desafios de uma plataforma que seja desenvolvida pelo governo estadual ou federal. Então,
tudo isso traz ou dobra o número de questões que devem ser respondidas, né? Então, e tudo isso, mais uma vez, diante de LGPD e de tudo mais. Então, é preciso que a gente discuta todos esses pontos ou considere todos esses pontos na hora de desenvolver essa nova plataforma de rastreabilidade e monitoramento, né, que tanto se discute aqui no Brasil. Para a gente finalizar, algumas conclusões e recomendações. Há múltiplos benefícios em se desenvolver uma plataforma de rastreabilidade individual, né? Benefícios, conforme nós já discutimos, produtivos, sanitários e para o monitoramento socioambiental, e tudo isso vai ser muito bom para a pecuária brasileira. No entanto, é importantíssimo que nós reconheçamos que existem desafios de ordem técnica, de capacidade operacional e de implementação que precisam ser colocados claramente na mesa para que encontremos soluções para esses mesmos desafios. Tá? E, nesse ponto, eu quero ressaltar que a proposta desse documento não é de trazer todas as respostas, mas sim de compartilhar com vocês questões que nós estamos vendo e que não, pelo menos no nosso ponto de vista, não estão sendo colocadas à mesa com a devida ênfase na hora das discussões. Porque para que a rastreabilidade possa contribuir melhor, né, com o cumprimento da legislação e dos acordos voluntários, é necessário integrar essa rastreabilidade ao monitoramento. Então, todas essas questões devem ser levadas em consideração na hora desta integração. E, nesse sentido, vai ser muito importante considerar as demandas dos acordos voluntários, pois, caso contrário, né, o desafio vai ser dobrado, se não triplicado, né? Portanto, é preciso aprofundar as discussões sobre se e como nós vamos incorporar os protocolos voluntários na hora de fazer o desenvolvimento dessa plataforma que deve servir, do nosso ponto de vista, deve servir tanto à rastreabilidade quanto ao monitoramento socioambiental da cadeia. Muito bem, senhores. Rapidamente, era isso que nós tínhamos a apresentar e eu vou parar de compartilhar por um momento, porque eu quero agora ouvir os comentários dos nossos painelistas. Então, seguindo aqui a sequência que nós tínhamos lá no nosso slide inicial, doutor Ricardo, por favor, seus comentários a respeito. Muito obrigado. Obrigado, bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando sobre esse tema tão relevante, né? Parabenizo a NWF pelo estudo, a nota técnica feita com muita propriedade, muita precisão, né? Eu acho que isso permite um avanço muito grande no aprofundamento dessa discussão, né? Porque eu também tenho acompanhado desde o início, né? E a gente vê que o decreto estadual paraense que implementa, né, que cria o programa para essa rastreabilidade individual, ele foi anunciado na COP em Dubai, então ele veio cercado de uma promessa ambiental, né? Então ele foi anunciado como um programa de rastreabilidade socioambiental, né, para essa finalidade. E aí a gente vê que na prática da implementação desse programa e até pela maneira como está estruturado, sendo coordenado pela ADEPARÁ, etc., a preocupação continua sendo, como sempre foi, a rastreabilidade para finalidade sanitária.
de saúde animal. É isso que eu percebo, é isso que eu vejo em reunião com o pessoal da Depará que está conduzindo o processo. Tem participação das SEMAS? Tem. Tem participação do Imaflora, sociedade civil? Tem. Mas a prioridade, assim como é com as GTAs, continua sendo o controle sanitário, né? E aí a NWF traz aqui essa importante chamada a todos. A gente quer fazer um controle verdadeiramente socioambiental, então a gente precisa incluir esses parâmetros todos no controle. Não adianta simplesmente colocar um brinco e está resolvida a questão ambiental. Não está resolvido. Eu não sei se o boi estava em área desmatada, em terra indígena. Não adianta só um brinco. Eu queria também apresentar uma alternativa, né, também um contraponto a essa nota técnica, porque lendo a nota, né, que eu li esses dias, e vendo essa apresentação, a gente fica com uma preocupação, né? Que é como que a gente vai estruturar um sistema com essa capacidade toda, Uhum. quanto tempo isso vai demorar, quanto isso vai custar, e etc, etc. Então, de um lado, a gente precisa de uma vontade política enorme para fazer isso avançar, porque é muito fácil para o governo do estado falar, implementei a rastreabilidade, está resolvido o problema. E deixar tudo isso aí de lado e anunciar para o mundo todo que tá resolvida a questão da rastreabilidade individual no Pará, quando na verdade não estaria, né? Então a gente precisa de vontade política, a gente precisa de recursos, precisa de verbas. Isso é preocupante. Aí, qual que é o contraponto que eu apresento? Eu penso que hoje um sistema, da maneira como ele está estruturado, conduzido e que continuará sendo conduzido e liderado pela Depará, ele vai ser um sistema que pode nos fornecer uma informação valiosa. Data e local do animal. Então, em determinados momentos da vida do animal, nós saberemos onde ele estava. Eu vou ter animal A no local X na data Y. Essa informação pode depois ser jogada em outro sistema, né? Não necessariamente eu preciso de um mega sistema, porque o meu medo é isso começar a surgir como um óbice. Ah, o sistema não ficou Uhum. pronto, não temos verba, vai demorar. E pronto, e não sai, né? Então, me parece que hoje, se eles conseguirem nos indicar em relação aos animais, data local onde o animal está, essa informação é suficiente. Eu tenho certeza que qualquer empresa de geomonitoramento pega essa informação de coordenada geográfica e a data e joga no sistema dela e fala, bom, naquela data, naquele local, era aquela fazenda, ela estava em situação de conformidade ou de não conformidade. Pronto. É isso que a gente precisa. Eu preciso saber a data e o local onde o animal estava. É, eu não preciso de um permanente monitoramento socioambiental em tempo real. Eu Uhum. acho que isso é desejável, mas não pode servir de óbice para a implementação do sistema. O sistema pode ser implementado somente com a informação mais básica de todas. Eu preciso saber onde o animal estava, em que momento ele estava lá, né? Aí a discussão do momento vai ser no momento da movimentação, da vacinação, do nascimento. O MPF tem uma posição que a gente já formalizou que tem que ser periódico. Não é só na movimentação. Por quê? O animal pode ser movimentado via GTA, fica um ano e meio numa fazenda, vai para uma terra indígena, fica pastando lá, volta sem GTA. Claro, ninguém vai formalizar Uhum. essa movimentação para a terra indígena. Apesar de que existe, né? Mas em regra não, né? Então, nesse período a gente não sabe onde o animal esteve. Se eu não tiver uma exigência de 4 em 4 meses, 3 em 3 meses, de coleta do dado, do escaneamento do brinco, eu não tenho a certeza de que esse animal esteve naquele um ano, naquele um ano e meio, na fazenda para onde ele foi movimentado. Eu não sei disso. Eu tenho que ter periodicidade. É isso. Eu acho que tem que ter periodicidade, coleta dos dados, e essa informação vai ser jogada em outros sistemas. Sistema de geomonitoramento, sistema para outras finalidades, de produtividade, etc. Mas o que cada um vai precisar é da informação de local e data. Eu acho que isso já é um bom começo. Ok? É basicamente isso que eu tinha a comentar nesse momento. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, doutor Ricardo.
Fernando, seus comentários. Oi, Chico. Quanto tempo eu tenho? 2 horas e meia? Ah, 5 minutos. vamos lá. Bom, primeiro é que, assim, essa mesma discussão, né, ela está acontecendo simultaneamente no Pará, mas no governo federal também, né? É o mesmo, existem tanto no Pará como no governo federal esse projeto, né, de ter uma política de ampliar a rastreabilidade individual, né? Como a BIEC, a gente entende que o país deve, de fato, avançar nessa direção, mas a gente sabe que é um processo de implementação e que leva tempo e que, assim, a gente tem que trabalhar a rastreabilidade em lote como uma solução enquanto esse processo todo está acontecendo. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é que a gente está falando de duas perguntas diferentes que demandam sistemas diferentes em burocracias públicas diferentes. Então, a primeira pergunta é onde esse animal nasceu e por onde ele passou até ele morrer, tá? Este é um desafio da defesa agropecuária, de conectar três informações: propriedade, proprietário e animal ao longo da vida dele. Então, assim, para isso acontecer, você precisa de um tipo de sistema que vai ser capaz de armazenar esses dados, né? A numeração individual de cada animal e ligar isso com aquela propriedade, aquele produtor e seguir essa movimentação. Então, esse sistema, ele é uma competência da Defesa Agropecuária e eles estão trabalhando isso, tanto a Depará como a Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, tá? Então, isso é uma pergunta, esse é um sistema e quem cuida disso é a Defesa Agropecuária. A outra pergunta que a gente quer responder é: nas propriedades onde esse animal passou, elas atendem a determinados critérios? E aí, começando com a base da legalidade, né? E a gente sabe muito bem quais são os critérios, você mostrou lá, mas é o que a gente usa hoje para cumprir, né, os compromissos da carne e que está resumido aí no protocolo do Boi na Linha que o Lisandro vai falar. Quer dizer, a gente sabe quais são as bases de informação necessárias para atestar essa legalidade. E aí, como você falou, assim, além da legalidade, você pode ter demandas adicionais de mercado, né, que demandam parâmetros diferentes. Mas responder essa pergunta, essas propriedades, né, onde esse animal passou, elas atendem a esses critérios? Quem tem a competência para desenvolver o sistema para fazer isso? É a Secretaria do Meio Ambiente, né? No Ministério da Agricultura tem uma outra secretaria planejando uma infraestrutura digital capaz de fazer esse processamento. Então, assim, você vai ter dois sistemas que vão ter que se conversar. É a interoperabilidade, né? Você tem um sistema que está rastreando boi e um sistema que vai dar dizer se aquelas propriedades atendem determinados critérios ou não. É função do governo fazer isso? Eles têm capacidade para entregar essa análise com todos esses desafios que você mencionou, do volume de informação necessária, a atualização necessária? Aí, Chico, a gente pode enxergar de diferentes formas, né? Uma é o governo, de fato, tentar botar um sistema desse no ar. O Ministério da Agricultura está anunciando uma plataforma, que é a Agro Brasil Mais Sustentável, que pretende ter essa capacidade, tá? No governo do Pará, eu não sei qual é a ideia ainda de desenvolver esse sistema, mas uma coisa é o governo assumir essa função, eu vou desenvolver esse sistema, criar essa capacidade para dar esse resultado, né, através de uma infraestrutura pública digital. Um outro caminho seria o governo, ele não faz o trabalho de rodar essa análise toda, mas ele tem a capacidade de reunir e integrar essas informações num lugar que todo mundo consiga acessar e acessar o que é necessário acessar para fazer esse monitoramento. Então, essa é uma outra forma de ver. Em vez do governo ter a função
de analisar, ele dá transparência às informações necessárias para que agentes do mercado façam isso, né? Mas mesmo essa infraestrutura pública não existindo, eu entendo que ainda assim o privado tem condição de fazer. Quer dizer, se eu só tiver o brinco do boi, né, e essa informação chegar no frigorífico e eu sei o caminho que ele fez, teoricamente eu poderia fazer uma análise retroativa dizendo, ó, naquela data que o boi estava naquela propriedade, eu tenho como dizer que ela cumpria com os requisitos. Então, assim, na pior das hipóteses, o privado vai continuar fazendo a partir da informação que ele tenha da cadeia, tá? Então, tem três opções aí para a gente pensar. A melhor, né, no meu ponto de vista, é a gente devolver para o Estado essa função de pelo menos atestar a legalidade, né? Mas dá a possibilidade também de você ter acesso às informações para protocolos privados de mercado que vão ter outros requisitos adicionais, certo? O último ponto que eu queria tocar antes de passar para o Lisandro é assim, é a governança em relação às consequências desse processo de dar transparência e rastreabilidade para a cadeia. Se a gente olhar hoje, de forma geral, no Pará, né, mas na Amazônia como um todo, assim, você tem o frigorífico hoje trabalha por exclusão, né? Ele tem problema, você não compra, não tem carne, não compra, tem um desmatamento não autorizado, não compra. Você bloqueia e vai jogando um monte de gente para fora de uma cadeia normal de comercialização. Se esse processo vai ser repetido, né? Uma vez que você tem uma rastreabilidade completa do começo até o fim, então assim, o frigorífico está comprando de um fornecedor que ele está tudo bem, mas tem alguém lá atrás que estava ruim, né? E a gente vê isso no Selo Verde hoje, né? O fornecimento de uma empresa, uma determinada propriedade, te indica ali um risco. Você pode ter 20% de contaminação na sua cadeia, ou como é que a gente vai lidar com isso, né? A defesa agropecuária vai bloquear o trânsito de uma propriedade que não esteja ok lá atrás? Ou essa responsabilidade vai ser imputada a esse produtor que está comprando de outro produtor, ou ao frigorífico que está lá na ponta da cadeia. Então, você começa a multiplicar esses bloqueios ao longo da cadeia, a gente vai criar um caos, né? E como é que a gente pode pensar numa governança onde, assim, a gente exclua quem tem que ser excluído, que é o cara que está lá grilando uma terra indígena, invadindo uma área pública, mas a grande massa de produtores são produtores que podem ter não conformidades, mas eles têm a possibilidade de se regularizar, né? Então, como é que a gente trabalha juntos, a cadeia, o Ministério Público, o governo do Estado, para ir progressivamente fazendo essa regularização e trazendo todo mundo para dentro de uma cadeia organizada? Então, eu acho que essa é uma reflexão que a gente precisa levar, né, tanto no Estado do Pará como no nível federal, para pensar nas consequências, né, vamos dizer assim, de você ter essa rastreabilidade completa implementada. Câmbio. Perfeito, obrigado, Fernando. Lisandro? Chico, Fernando, doutor Ricardo, bom dia. Agradecer o convite, também dá bom dia a quem está nos acompanhando. O Fernando resumiu 2 horas em 5 minutos, né? É assunto a rodo, né? Haddad. Bom, eu acho assim, primeiro parabenizar também pela nota, né? Porque eu acho que é um reconhecimento que existe uma complexidade que é importante ser discutida, né? Desafios enormes, né? Muitas oportunidades, então a gente precisa se qualificar essas oportunidades também, porque não pode ser um jogo de, como o Fernando falou, só de bloqueio ou de ganho, um perde, outro ganha, mas tem que ser de ganha-ganha, né? E fazer algumas recomendações, né? Eu acho que os cuidados também, como vocês colocaram, que é muito sensível, os dados das pessoas, dos indivíduos, eu acho que isso tem que ser considerado e tratado com níveis de acesso à informação. Mas uma coisa é chave, independente do sistema a ser adotado, como o Fernando pontuou, é importante ter acesso às informações.
né? Eu acho que as informações, elas têm, independente das plataformas estão integradas ou não, elas têm que ter pontos de conexão que permitam com que as especificidades de cada uma dessas atores e agentes da cadeia ou do próprio setor público possam atuar, né? E aí fazendo todo o processo de proteção desses atores. Iniciativas estão em curso. Eu acho que é um momento bastante oportuno para essa nota chegar, para estimular o debate, né? No Pará, eu acho que uma coisa, ainda que em processo de organização e desenvolvimento, o programa anunciado na COP, né, ele não olhou para a rastreabilidade apenas. Ele traz, no mínimo, 3 elementos centrais: a rastreabilidade, a integridade e o desenvolvimento da cadeia, desenvolvimento da pecuária, agregação de valor. As coisas não vão andar separadas, porque parte da agenda de bloqueio é que você não tem todas as propriedades regularizadas, tem uma agenda de integridade. Agora, a cadeia precisa se desenvolver, né? O modelo econômico de expansão que a gente tem, ele não se sustenta nesse formato, né? E eu não estou colocando na conta da pecuária a responsabilidade integral do desmatamento. Agora, você precisa criar modelos econômicos que funcionem nessas zonas de fronteira. E a rastreabilidade é uma ferramenta que ela atende a diversos tributos e necessidades, né, partindo do aspecto sanitário. Tá? Então, você tem para um olhar, né, mais integrado. No governo federal também, como o Fernando já apontou, né, o próprio mapa está com esse olhar da qualificação e habilitação de propriedades rurais, pensando em mercado, mas também estou olhando para a rastreabilidade no aspecto sanitário com maior destaque, né? Então, assim, eu acho que o momento é um momento oportuno, a gente tem que considerar esses pontos relacionados à complexidade, o acesso à informação e tudo mais. Na perspectiva dos compromissos hoje de implementação, né, essa complexidade ela adiciona uma camada a mais na análise que as empresas terão que fazer, né? Isso a gente tem que estar trabalhando. Sistemas vão ter que apontar aí ou criar as condições para que isso seja realizado. No monitoramento, a abordagem que tem hoje ela é a partir do frigorífico. A tomar decisão é no frigorífico, né? Ou seja, quando ele está para decidir adquirir um animal, 24, 30, 36 meses já se passaram da vida daquele animal. Então, informações precisam ser carregadas. Você traz na sua apresentação essa habilitação frequente. O Dr. Ricardo fala, tem que ser alguma coisa mais frequente, né? Uma intensidade maior de habilitações, né? Mas, em linhas gerais, você tem que ter, naquele momento da tomada de decisão, toda uma condição de habilitação daquele animal, né? Outro aspecto de complexidade que traz nos arranjos dos compromissos e no processo de sua implementação é no aspecto de auditoria, né? Hoje, quando você está avaliando as compras, né, tem um ciclo de auditoria que está sendo iniciado avaliando as compras de 2022, né, na Amazônia Legal. As bases de dados para fazer auditoria tem que ser de 2022. Com a camada da rastreabilidade, eu teria que ter as bases de dados 22, 21, 20, de todas as bases, né? Então tem uma complexidade e a nota ela é importante porque ela aponta isso. E a gente tem que trabalhar em cima disso. A discussão com o Ministério Público Federal, com a Câmara de Apoio ao TAC, é que exista um sistema de gestão de bases de dados. Se o governo entregar via um data lake, via uma ferramenta de análise e monitoramento, a gente já tem uma saída, já tem forma de estar atuando. Se não entregar, quem que vai organizar isso? O setor privado pode se organizar? É uma alternativa, é uma saída. Agora, assim, e por fim, para fechar a minha fala, eu acho que independente do caminho, né, a gente não pode aguardar um sistema perfeito para começar a implementar essa estratégia de rastreabilidade, que é uma coisa aposta. Compradores internacionais estão demandando rastreabilidade. Não estou nem falando de performance ou status socioambiental, estou de rastreabilidade. Né? Eles demandam e entendem que a rastreabilidade individual é importante. Então, assim, a gente não pode aguardar ter um sistema perfeito para poder rodar o processo. Aí tem que ter sistema que funcione, né, que permita escalar no tempo, né, que seja suficientemente uma estrutura suficiente para iniciar um processo, né? O que a gente teve na Austrália recentemente, a gente entende que lá o sistema deles é de melhoria contínua, tem uma série de necessidades que eles vão aperfeiçoando ao longo do tempo. Então acho que isso é um aspecto que a gente tem que tratar. E outro, né? Existem metas importantes que a gente deve fazer atrelar a essas decisões de processos serem iniciados. Tem o comprometimento que o Estado do Pará fez, que é algo subnacional. Ok, essa é uma coisa que eles vão estar organizando. Mas o Brasil ele tem, no mínimo, vou trazer dois, né? Um
que até 2026 seja o Brasil totalmente livre de febre aftosa sem vacinação. É um marco, né? Se você tiver um sistema que consiga endereçar isso, não só endereçar, mas criar essa estrutura para que lá em 2026 a gente tenha essa condição de fato, né? É importante, então, considerar como eu vou implementar até lá, de ter prazos. Outra coisa, no aspecto ambiental, é o compromisso, ou a meta do Brasil ser desmatamento zero até 2030, e é o zero, não é o zero bruto, é um zero líquido. Né? A gente precisa ter um balanço aí que seja positivo em relação às emissões que estão associadas ao desmatamento. Então, no mínimo, você tem duas metas aí de nível federal que são bons referenciais para que a gente coloque um plano de implementação da rastreabilidade da pecuária bovina no Brasil. Perfeito. Bom, senhores, muito obrigado pelos seus comentários, né? Eu queria deixar aqui, antes de passar para a nossa audiência, para as perguntas e respostas, queria deixar para todos aqui o acesso ao documento, à nota técnica da NWF. O objetivo era esse mesmo, colocar a bola em campo, começar esse debate, essa discussão. A nota está disponível tanto no nosso chat, vocês podem ter acesso ao link, quanto acessar a nota via esse QR Code aqui, ou entrando direto em contato conosco. Tá? Meu e-mail está aqui à disposição de todo mundo. Nós estamos quase no horário do nosso encerramento aqui previsto. Eu quero só, pelo menos, dar a chance da gente passar pelo menos por uma ou duas perguntas. Aqui a gente já tem mais de 10 no nosso Q&A. Eu peço desculpas se não der tempo de responder a todas, mas, mais uma vez, fica o nosso e-mail à disposição aí de quem está participando para a gente responder perguntas e continuar discutindo, debatendo o tema. Tá? Nós temos aqui algumas perguntas já. Vamos ver aqui a primeira. Dentro do escopo deste sistema, está previsto que os dados sejam públicos para a auditoria independente de qualquer outra parte, né? Eu vou parar de compartilhar minha tela aqui para que todos possamos ver os nossos painelistas. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Pronto. Vamos lá. Acho que a pessoa está, pelo que eu entendo, ela está perguntando a partir dos sistemas que já estão previstos, né, Pará e Federal. Fica aberta a pergunta aí a quem quiser responder. Né? Está previsto, então, a publicidade para poder ter auditoria independente? Chico, assim, não posso responder pelo governo, mas eu entendo que qualquer sistema, ainda que não seja público, ele tem que ser auditável, né? Uhum. Ele tem que estar preparado para isso, obviamente, por uma fiscalização, seja de um país comprador, ou seja do próprio Ministério Público, né? Ou de auditorias independentes. Então, assim, ser auditável e o sistema ter todas as informações públicas são coisas diferentes. Não necessariamente precisa estar tudo a público para ele ser auditável, né? Eu queria contribuir também, eu vou tentar fazer um apanhado aqui de algumas perguntas que eu vi, tentando responder Por favor. resumidamente, né, considerando o tempo, mas acho que tem algumas perguntas que talvez pressuponham que já temos um sistema ou que ele já está, né, formatado completamente. Ele está sendo construído, né? A gente está aqui tentando contribuir com sugestões, né, do que esse sistema precisa ter, né? Tanto o federal como o estadual, né? Em relação a dados abertos, né, como disse o Fernando Sampaio, é fundamental que sejam auditáveis os dados do sistema e o decreto paraense prevê expressamente que esses dados têm que ser interoperáveis, né, acessíveis por outros sistemas e tal, justamente para que não fique só fechado na gestão da Depará e possam ser utilizados para finalidade ambiental, por exemplo, né? É, então, assim, sobre a implementação do sistema, regiões e tal, tudo isso ainda está
em construção, né? É difícil de responder nesse Perfeito. momento. E aí, sobre uma questão um pouco mais direta que fala de LGPD, eu vejo que é perguntado como conseguir essa informação, né, de data e local do animal, que hoje é protegida pela LGPD. Eu acho que a gente precisa de uma compreensão melhor da LGPD. Existe um certo temor no Brasil de que qualquer informação não pode ser mais compartilhada. Isso não é verdade, né? A LGPD, ela protege dados pessoais, não protege dado de bovino. A Uhum. LGPD, essa proteção também não impede compartilhamento. A proteção da LGPD não impede o trabalho dos órgãos ambientais, dos órgãos públicos. Em alguns momentos, o que a gente vai ver na LGPD é que você não vai conseguir acessar na internet nome, CPF, dados pessoais de algumas pessoas, né? Mas, de modo geral, acho que ela assusta muito mais do que realmente é. Até porque a LGPD precisa conviver com outras leis. Lei de acesso à informação, Constituição Federal, que coloca o princípio da publicidade lá em cima, como algo fundamental, e a Uhum. gente esquece disso, né? Então, a LGPD é importante para proteger privacidade, mas não é para esconder todo tipo de dado e informação. A LGPD não é óbice para rastreabilidade, para compartilhamento de dados, para fazer monitoramento socioambiental, né? É, e é perguntado, né, que a questão da rastreabilidade é difícil de ser implementada nesse momento, como proceder? O mercado realmente já está cobrando, o Lisandro nos lembrou agora, essa cobrança é atual, mas não é tão difícil de implementar, tá? Aí vai depender, claro, da capacidade econômica de cada produtor rural, mas nós já temos rastreabilidade no Brasil hoje. O Sisbov é antigo, é Uhum. super antigo, o Sisbov existe. Quem quiser, implementa. Quem quiser, vai lá, compra o brinco, implementa o sistema. Já existe no Brasil a rastreabilidade individual. Já existem regras para ela e existem agora regras ainda mais específicas no estado do Pará, né? Então, tem muitos produtores rurais que já estão implementando, já tem projetos pilotos começando sob a legislação paraense, né? Então, dá para implementar sim. Claro, existe uma questão de custo. Esse custo está sendo, é, vai haver um enfrentamento desse assunto no Pará, né? Mas eu acho que tem muita gente que já consegue implementar a rastreabilidade individual. É, e aí, bom, tem outras perguntas que acho que outros painelistas também podem responder melhor. Bacana, obrigado, doutor. Lisandro, só em função da hora mesmo, algum comentário final aí? Nós já estamos já ultrapassando o nosso horário. Não, eu acho que, assim, o comentário breve, Chico, eu acho que Por existem, favor. dentro dos desafios, tem os desafios operacionais de implementação, né? Mas a gente tem desafios de ordem técnico-político, ou político-técnico. Desafios, qual que é a realidade em campo? Quais são as questões que vão ser tratadas? O Fernando coloca muito bem, tiver uma abordagem do bloqueio, do sim ou não, né? A Uhum. gente não vai conseguir avançar e endereçar soluções para desmatamento e outros aspectos socioambientais que a gente está tratando aqui, né? Então precisa ter mecanismos de aliviar a pressão sobre o setor, tá? Uhum. Dentro da perspectiva de não criar rupturas na cadeia econômica da pecuária de corte na Amazônia, né? Então, assim, a gente tem que ter esse espaço de diálogo. O programa Bananinha se propõe a estar ali nesse meio fazendo essas harmonizações, esses diálogos, né? Então, tem uma Perfeito. pergunta para falar como a gente pode contribuir. E o mesmo em relação à mesa brasileira de pecuária sustentável. Nós temos um GT de rastreabilidade, da terra. A gente está discutindo esses temas, né? Então, a mesa ela contribui de que maneira, né? A gente pegar esses pontos que estão sendo discutidos e aprofundar dentro de um ambiente onde você tem a maior parte os stakeholders da cadeia de valor da carne, do couro e do leite. Perfeito. Muito bem, senhores. Acho que nós podemos parar por aqui devido ao horário. Agradeço muitíssimo a participação de vocês, Lisandro, Fernando, doutor Ricardo Negrini. Muito, muito obrigado. Foram colocações muito importantes. A nossa proposta era exatamente essa, de colocar, como eu disse, né, a bola em campo, começar a fomentar essa discussão, né? Nós não somos donos da verdade, não temos todas as respostas, mas enxergamos que é necessário promover esse debate. Então, o nosso objetivo foi atingido aqui, eu acredito,
com muito sucesso, com uma audiência muito grande. Muito obrigado a todos que acompanharam este webinar. Ele foi todo gravado, vai ser disponibilizado nas nossas mídias sociais da NWF, e assim como o documento, né, a nota técnica, que já está lá à disposição de todos, e também os nossos contatos para a gente continuar com esses debates. Muito obrigado, uma boa sexta-feira a todos e um excelente final de semana. Até breve.